senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo do canal, onde vai ser um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais técnico de como é que você consegue, qual o plano que você tem que seguir para acelerar o teu faturamento para R$100 mil por mês com mentorias. A primeira coisa que eu preciso te perguntar é se você tem um plano. Bruna, por que eu tenho que ter um plano para fazer isso? Porque a gente parte que plano deriva de planejamento. Eu só consigo cumprir um planejamento se tiver um plano. E eu só consigo chegar a R$100 mil por mês se eu souber o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu acho que isso é uma forma muito simples de pensar em resolução de problema. O que eu preciso fazer para que eu alcance esses resultados. Se você não tem um plano, a gente precisa levar 4 coisas aqui em consideração para que a gente consiga construir um bom plano para que vocês alcancem esse faturamento. A primeira coisa aqui que a gente fala é a questão do... Vou escrever aqui. A primeira coisa aqui, em fato, é a questão do entender que vocês precisam ter uma meta, certo? Eu, Bruna, eu saí de 30k para 100k em 90 dias. O que eu fiz para alcançar esse resultado? Primeiro, eu tinha muito claro quanto que eu precisava progredir semanalmente o meu faturamento para que no final dos 3 meses, que são 90 dias, eu chegasse aí a uma média de vendas semanais entre 25 ou 30 mil reais na compensação, certo? Então essa meta e esse tempo é muito importante você ter clareza, porque só assim você vai chegar nisso. Terceira coisa, você tem que ter um produto. Gente, para fazer 100k, pelo menos você tem que ter 2 produtos. A gente está falando de um programa que pode ser 100% individual, que varia aí entre 5 a 10 mil reais por mês, e um programa em grupo que varia entre 2 a 3.500 reais, que é um ticket super ok de ser vendido. Quarta coisa é que você precisa de estratégia. Por quê? Se você não tiver o que a gente chama de estratégia aqui, meu querido, se você não tiver isso aqui, você não vai conseguir ter previsibilidade, e sem previsibilidade você não vai ter sua meta. Essa é uma coisa que às vezes as pessoas elas não conseguem ver isso com tanta clareza, por isso que eu bato tanto disso dentro do meu Instagram. Se você precisa vender 10 pares de sapato todas as semanas, você precisa entender com quantas pessoas você precisa falar para que você feche uma venda. Então, se eu preciso falar com 10 pessoas para fechar uma venda, eu tenho que vender 10, eu preciso falar com 100 pessoas. Então, eu preciso que 100 pessoas cheguem dentro do meu negócio para que eu gere movimento, gere conversa e por si só eu feche um negócio. Então, essa falta de clareza de vocês permite que vocês fiquem travados no próprio negócio. Por isso que a estratégia é muito importante. Então, você criar conteúdo, jogar tráfego para dentro, ter um perfil que retenha e conseguir ofertar diariamente nos stories, vai permitir que os 100k cheguem. Por que eu tô explicando isso para vocês? Hoje eu já faturo mais de 100 mil reais por mês, mas só o meu perfil, aqui embaixo tem o meu perfil também, só o meu Instagram sozinho, só os meus stories, eles vendem mais de 100 mil reais por mês. Entre 90 e 100 mil reais por mês. Como? Por quê? Porque ali dentro a gente tem estratégia. Então, como eu acelero meu faturamento? Tento clareza dessa meta, se eu quero chegar nessa meta. Tem por que a gente fala se eu quero? Tem pessoas que pensam que, meu Deus, 100 mil reais é muito dinheiro. Não! 100 mil é super acessível desde que você tenha tempo hábil, que você esteja comprometido, que você tenha um bom produto e que você tenha estratégia. Assim você vai chegar. Outra questão, definir que você vai alcançar 100 mil reais por mês em 6 meses, exemplo. Primeira coisa é, a gente precisa medir esses resultados. Muitas pessoas não gostam de medir resultados. Por quê? Porque quando a gente mede resultado, a gente vê quando a gente falha. E é muito mais fácil reclamar. É muito mais fácil reclamar que a mentoria que você comprou não funcionou. É muito mais fácil dizer que as pessoas não gostam de ti. Blá, blá, blá. Por isso que a gente tem que medir resultados. Se eu tenho uma meta de chegar em 100 mil em 6 meses, quanto que eu preciso progredir no meu faturamento para que eu alcance esse resultado? Então, eu preciso medir isso diariamente, semanalmente ou mensalmente. Por que eu falo isso? Tem essa frase muito boa. Eu não vou me lembrar agora do dono dessa frase. Acredite somente em Deus, todos os outros devem trazer dados e fatos, porque é verdade. Sempre quando alguém chega pra mim e fala assim, nossa, tá dando tudo errado, eu pergunto o que foi feito e me traga as métricas. Eu não tenho as métricas, sinal que não foi feito, sinal que não foi feito, porque não vai ter resultado, tá? Faça a seguinte pergunta, você consegue imaginar um CEO de uma grande empresa que não tenha seus números? Não tem como. Por isso que você... tipo assim, cara, se você vai fazer 100k por mês, você é um empresário aqui dentro, você não é um produtor qualquer. A pessoa que tá fazendo uma rendinha extra, 100 mil por mês é um negócio. Então assim, Bruna, mas e se a falha acontecer? E se eu falhar ao longo do processo? Cara, uma coisa que eu quero recomendar a vocês é, compre
Coloquem semana por semana, meta 1, 2, 3, 4 e vão matando isso e analisando, fazendo algumas perguntas. O que eu fiz que deu muito certo, o que eu não faria novamente, porque isso é extremamente necessário para que a gente tenha clareza das ações que a gente está fazendo. As falhas, elas vão acontecer no processo de execução em mais de 60% das vezes. Mas geralmente as pessoas dizem que o plano tem problema e acabam mudando. Então, tipo assim, ai, nossa, eu falhei, ai, vou desistir. É igual emagrecer. Ai, nossa, tô começando, falhei 1, 2, 3, desisto. Não, cara, você raramente deve alterar o plano. Se eu me comprometi que o meu faturamento trimestral é 300 mil reais, eu não vou parar até alcançar isso. Eu não mudo o plano, eu executo mais. Se eu quero vender mais, eu aumento as minhas ofertas para que eu venda cada vez mais. Outra coisa, você precisa entender que o planejamento ele pode ser usado para acelerar o teu processo de resultado. O planejamento serve, eu gosto muito do planejamento semanal, tá? Porque ele serve para você medir as tuas ações, para saber o que você fez e como você fez. E é tão satisfatório você perceber que você agiu de tal forma que gerou um resultado no negócio, porque você acaba replicando mais para frente. Sabe por quê? Tem uma métrica muito boa que diz o seguinte, que se você cumprir apenas 85% das tarefas as quais você precisa fazer, você vai conseguir ter muito maior chance de atingir seus objetivos. De 85% quer dizer que ainda você pode falhar 15%. Mas agora eu te pergunto, por que se você sabe que o planejamento é a base do negócio, por que tu não faz? Eu converso com muitas pessoas, muitos colegas dos masterminds que eu participo, e eu vejo que assim, é a louca as coisas. Eu nunca fui ela louca, eu sempre tive planejamento. Eu tenho planejamento de negócio, eu tenho planejamento de vida, eu tenho planejamento do meu relacionamento, porque o planejamento que faz com que eu entre e eu esteja sempre fazendo ações que me gerem um determinado resultado, tá? A questão é que é muito comum as pessoas desistirem nesse ponto, porque elas não têm coragem. Quando você tem um plano, você tem que medir o plano, e você quando vai olhar o resultado dessa execução e percebe que a culpa é sua porque você não fez, dói. Isso dói, isso incomoda. Já vi muita gente quebrar por causa disso. Tá bom, tem pessoas que tudo que ganham torram, né? Já começa assim. Então, assim, eu gosto muito do planejamento de 12 semanas. Então, todo o meu ano, eu gosto de dizer que a cada 12 semanas eu tenho um ano, eu vivo um ano, e ali dentro eu dou o meu máximo, tá? Então, assim, um ano de 12 semanas é algo que faz com que você faça muito em pouco tempo, e esse pouco tempo reduz a sua chance de desistir. De tipo, vou embora, não quero mais isso aqui, não sei o que. Então, sabe o que eu posso dizer? Que uma coisa que eu já fazia isso há um ano atrás, quando eu faturava 20, 30 mil reais, era tenha coragem de medir o teu desempenho. Tenha coragem, porque só assim você pode melhorar. Não tem como. E não vai ser um terceiro que vai vir aqui e vai medir. É você mesmo quem tem que medir os seus resultados, porque só assim algo cresce. Sabem que eu fui numa palestra do Thiago Nigro esse final de semana e ele falava justamente sobre isso. Se você quer chegar em determinado lugar, liste as atividades que são necessárias para que você chegue lá. Porque o que faz você chegar no resultado é a soma de tarefas que você faz, não é uma única coisa. Então, portanto, utilizem de um plano claro, repetição progressiva, estratégia que gere demanda diária. Sem audiência, você não vende, você tem que gerar audiência, você tem que gerar oportunidade de venda. Então, é mais ou menos nesse contexto que eu quero mostrar para vocês que aumentar o faturamento para 100k por mês vai ter exigir meta, tempo, produto e estratégia. Se você der um check nessas 4 coisas, meu querido, o caminho é só de... Não vou dizer que vai ser só louros, porque tem clientes que às vezes eles não trabalham, mas ele se torna muito mais simplificado. Espero que você tenha gostado. Acho que eu esqueci de dizer, curte, compartilha o teu pensamento, me diga se você gostou, me diga se esse tipo de conteúdo faz sentido porque você gosta, que eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Um beijo e até a próxima.